Um verão vertiginoso. Meu nome é Helena. Tenho 42 anos e vivo em um casarão colonial em São Cipriano, uma vila tranquila onde as ruas de paralelepípedo cheiram a jasmim e o tempo parece escorrer mais devagar do que no resto do mundo. Minha vida cotidiana era ordenada como um relógio de pêndulo bem ajustado. Eu me levantava às 9 da manhã, preparava o café da manhã para Gabriel, meu filho, com pão de queijo fresco e café forte, e depois seguia para o colégio do bairro onde leciono literatura brasileira. À tarde, eu corrigia provas bebericando chamate gelado, sentada perto da janela que dá para o quintal cheio de mangueiras. Era uma existência pacífica, previsível e reconfortante. Mas tudo mudou em uma tarde abafada ao meio-dia. O sol escaldante castigava as telhas de barro, o ar zumbia com o canto das cigarras e tive um impulso estranho de vasculhar o sótão. Aquele espaço poeirento guardava relíquias da minha vida passada, memórias de Antônio, meu falecido marido, de Gabriel quando pequeno, cadernos velhos, colares de contas, caixas de chapéu vintage e um pequeno diário encadernado em couro gasto. Era o meu diário, aquele que eu escrevia quando tinha 18 anos. Eu abri e o cheiro de papel velho se misturou ao perfume adocicado da tarde. Minhas palavras de juventude voltaram a mim como ondas do mar. Falavam de desejos proibidos, de um fogo interior, de sonhos soterrados pela vida adulta. Eu não havia notado a chegada de Gabriel. Ele estava parado perto do alçapão do sótão, metade do corpo na sombra. Foi você quem escreveu isso? Ele perguntou. Sua voz não era zombeteira nem distante. Era curiosa, calma, madura, como a voz de um homem feito. Fechei o diário bruscamente com o rosto queimando de vergonha. O olhar dele estava fixo, quase inquisidor, como se tentasse vislumbrar a jovem mulher que eu fora nas entrelinhas daquelas páginas amareladas. Apenas lembranças bobas, disse eu simplesmente, com um sorriso forçado nos lábios trêmulos. Ele não respondeu, mas naquele silêncio denso, algo fundamental mudou. Naquela noite tive dificuldade para pegar no sono. Deitada em meus lençóis de linho fresco, não conseguia parar de pensar no olhar dele. Não era um olhar de criança, e isso me perturbava mais do que eu ousava admitir para mim mesma. Nos dias que se seguiram, Gabriel estava diferente. Ele demorava mais à mesa do jantar, ficava na cozinha enquanto eu cozinhava feijoada ou muqueca, aproximava-se de mim com uma suavidade incomum. Seus olhos pousavam às vezes em minhas mãos enquanto eu cortava legumes, ou em meus ombros nus sob uma blusa leve de alcinha. Ele comentava sobre minha roupa, a maneira como meus cabelos caíam sobre minha nuca suada pelo calor tropical. Eu ria nervosa, tentando não ver o que se tornava evidente como o sol do meio-dia. Uma noite, enquanto eu saía do banheiro envolta em um roupão de seda leve, topei com ele no corredor estreito. Ele parou bruscamente. Eu também parei, com o coração disparado. O olhar dele desceu lentamente pelo meu corpo, depois ele se desviou sem dizer uma palavra, mas eu me recriminei por ter deixado aquilo acontecer. Eu dizia a mim mesma que era temporário, uma perturbação passageira da minha parte, talvez uma carência afetiva desde a morte de Antônio. Da parte dele, uma confusão da idade, mas cada gesto parecia carregado de um significado oculto. Um roçar de braços na escada de madeira, uma mão encostando na minha quando passávamos o saleiro, uma conversa no batente da porta que durava um tempo pessoal demais. Em uma noite de verão, sob um calor opressivo que anunciava chuva, eu estava na sala de estar lendo um romance de Jorge Amado. Gabriel entrou vestido com uma camiseta branca e uma calça de linho folgada, os cabelos ainda úmidos do banho. Ele se sentou no sofá, perto demais de mim. Fingi continuar lendo, mas as letras dançavam diante dos meus olhos. Você sempre lê esse tipo de história? Ele perguntou. Às vezes respondi, tentando manter a voz firme, quando preciso de uma fuga da realidade. Ele assentiu com a cabeça, sua voz baixa, quase um sussurro rouco. E você, como escapava da realidade na minha idade? Eu olhei, ele não sorria. Parecia sinceramente curioso para entender a mulher que eu era antes de me tornar sua mãe. Coloquei meu livro sobre a mesa de centro. Eu queria dizer algo sábio, mas nenhuma palavra vinha à mente. A mão dele se deslocou pelo estofado, parando perto da minha, apenas por um instante. Fiquei imóvel, paralisada. Eu não podia. Sou uma mulher que viveu tempo demais na contenção, nas regras sociais. Desde a viuvez eu me fechei em meu mundo seguro. Mas naquela sala silenciosa, meu coração batia descompassado como aos 18 anos. E não era medo, era vertigem pura. Os dias que se seguiram àquela estranha noite na sala foram envoltos em um silêncio pesado, espesso, quase vivo. Fingi não notar. Continuei a pôr a mesa, a corrigir redações, a usar meus vestidos floridos de verão como se nada tivesse acontecido.
Mas algo dentro de mim havia mudado irreversivelmente, e eu não era a única. Gabriel estava diferente também. Ele dedicava mais atenção à sua aparência, os cabelos cuidadosamente penteados, camisas com o colarinho aberto revelando o pescoço, um perfume amadeirado sutil mas presente. Ele nunca saía de casa sem uma palavra amável, um elogio deslizado em um sussurro que me fazia arrepiar. Eu não sabia mais se ele era meu filho criado com tanto zelo ou um estranho atraente que desvendava meu mundo interior com uma precisão desconcertante. Certa manhã, enquanto eu passava café usando um vestido longo e leve, pés descalços sobre o piso frio de cerâmica da cozinha, senti o olhar dele nas minhas costas. Você evita meus olhos agora? Ele perguntou docemente. Virei-me devagar. Ele estava apoiado contra o batente da porta, os braços cruzados, o olhar fixo em mim com uma intensidade que só se via nos romances que eu ensinava. Engoli em seco, forçando um sorriso maternal que não convencia nem a mim mesma. Não seja ridículo, Gabriel. Mas nós dois sabíamos que eu mentia descaradamente. À noite, eu tomava banhos mais longos, esperando que o vapor lavasse a sensação do olhar dele da minha pele. Aplicava meu creme hidratante lentamente, observando meu corpo no espelho como se fosse a primeira vez. Eu ainda era bela, uma beleza madura, discreta, mas viva. E era essa beleza negligenciada que Gabriel havia enxergado. Em uma noite de tempestade tropical, a chuva açoitava as janelas e o trovão sacudia as paredes antigas do casarão. Eu lia no sofá, com a luz amarelada de um abajur ao meu lado. Gabriel entrou silenciosamente, vestido com um moletom úmido e os cabelos revoltos. Ele se aproximou e sentou-se lentamente, como se esperasse que eu dissesse algo para impedi-lo. Fiquei em silêncio. Ele estendeu a mão, movendo-a suavemente até perto da minha sobre o tecido do sofá. Não disse nada. Esperou, e eu não retirei minha mão. Pensei que ele talvez fosse se aproximar mais, mas em vez disso, ele depositou um beijo casto, porém ardente, na minha têmpora. Um gesto de pureza e, no entanto, queimando de uma implicação tácita que nos consumia. Naquela noite não dormi. Fixei o teto de madeira, o coração batendo na garganta, submergida por 1000 pensamentos contraditórios. Era minha culpa? Teria eu aberto uma porta que jamais deveria ter sido destrancada? Ou estaria ele buscando uma ternura que o mundo lá fora lhe recusava? Eu não sabia mais quem eu era. Então houve aquele instante, um momento suspenso no tempo. Eu estava arrumando a estante de livros da sala em pé sobre uma cadeira, vestida com uma saia midi e uma blusa branca com botões de madreperola. Gabriel entrou e me olhou em silêncio. Senti sua presença magnética. Você era diferente antes, disse ele de repente. No diário, você era livre e selvagem. Virei-me surpresa pela franqueza brutal. E agora? Perguntei, com a voz falhando. Ele deu de ombros, o olhar sombrio. Agora, você finge. Você atua. Essas palavras me atingiram como um tapa suave, mas um tapa mesmo assim. Ele via além dos gestos maternais, além das paredes que construí. Ele via o que nem eu queria admitir. Desci da cadeira com cuidado. Nossos corpos ficaram próximos, perigosamente próximos. Isso não é um jogo, Gabriel, eu disse, tentando impor autoridade. Eu não estou jogando, ele retrucou firme. Dirigi-me apressada para o meu quarto. Minha respiração estava curta, como se eu tivesse cruzado uma fronteira invisível e proibida. E, no entanto, nada de fato repreendível acontecerá. Apenas palavras, olhares e uma tensão elétrica no ar. Mas às vezes é o que não é dito que grita mais alto dentro de nós. Naquele domingo vesti um vestido que não usava há anos. Um vestido vermelho sangue, simples mas que valorizava minhas formas. O tecido fluido abraçava minhas curvas sem revelar demais. Eu o encontrara mexendo em caixas antigas. Um impulso louco me fez vesti-lo. Diante do espelho, eu me estudei. O vestido deslizava levemente dos meus ombros sob o sol de julho e se movia a cada passo. Prendi meus cabelos em um coque baixo, coloquei pequenos brincos de pérola e apliquei um batom suave nos lábios. Não era para agradar ou seduzir, dizia a mim mesma, era para existir. Gabriel desceu mais tarde, um livro na mão. Quando me viu no vestido vermelho, parou estático no degrau da escada. Eu o vi. Seu olhar varreu dos meus tornozelos ao meu pescoço num relance rápido, mas preciso como um bisturi. Depois baixou os olhos, quase respeitosamente. Você está muito elegante, disse ele calmamente. É domingo, respondi, mas aquilo não era uma resposta real. Almoçamos no jardim, sob a sombra da mangueira. A luz filtrava através das folhas verdes. O perfume de terra molhada e pão fresco enchia o ar, mas sob a mesa, nossas pernas se roçaram acidentalmente algumas vezes. Não sei se foi intencional, mas eu não movi a minha imediatamente.
Nossas conversas eram doces, lentas, como se o mundo lá fora, com suas regras e moralidades, não existisse mais. Ele falou sobre música clássica, sobre como estava aprendendo violoncelo sozinho. Eu falei de poetas esquecidos do modernismo, de memórias da universidade. Éramos duas solidões que se reconheciam naquela tarde dourada. Adormeci no sofá da varanda com um livro na mão. O tecido do meu vestido havia escorregado, deixando meu ombro exposto. Quando acordei, Gabriel estava lá sentado no chão, encostado na parede oposta. Ele me olhava, não dizia nada. Levantou-se, caminhou lentamente até mim e com a ponta dos dedos, ajustou suavemente a alça do meu vestido, cobrindo meu ombro nu. Aquele gesto simples, terno, contido me atravessou como uma lança. Fechei os olhos e permiti. Naquela noite, no meu quarto, deslizei para a cama. Usava uma camisola simples de algodão, sem sutiã. Nada deliberadamente sedutor. No entanto, sentia-me mulher novamente, não apenas mãe. Pensei nas mãos dele, na voz dele, naquela pulsação no meu ventre que eu não sentia há anos. Na manhã seguinte chovia fino. A casa estava banhada numa luz cinzenta e melancólica. Enquanto eu preparava o café, Gabriel entrou descalço vestindo um suéter largo. Parou atrás de mim sem dizer palavra. Eu podia sentir o calor do corpo dele. Ele colocou uma xícara ao lado da minha. Seus dedos roçaram os meus longamente. Você não está com frio? Perguntou suavemente, o hálito quente perto da minha orelha. Neguei com a cabeça, mas estava toda arrepiada. Ele recuou sem insistir. Essa dança silenciosa tornava-se mais real, mais forte que as palavras, mais forte que a moral. Nós não éramos amantes. E no entanto, tudo em nós gritava que já éramos cúmplices de algo inominável. Uma noite, enquanto eu recolhia lençóis limpos do varal na área de serviço, tropecei levemente. Gabriel estava lá. Ele me segurou pela cintura antes que eu perdesse o equilíbrio. Seu braço forte ao meu redor, meu rosto contra o peito dele. Não me movi, não imediatamente. Ele não me soltou, e meu silêncio foi um consentimento perigoso. O verão se recusava a acabar. Os dias se esticavam como mel quente, colando na minha pele, desacelerando o tempo. Cada raio de sol, cada silêncio tornava-se mais pesado. A casa virou um casulo, uma bolha à parte do mundo real. Gabriel estava em toda parte. Eu via nos corredores, às vezes sem camisa, uma toalha na cintura, os cabelos pingando água. Eu fingia indiferença, mas meu olhar me traía um segundo a mais antes de desviar para a parede. Ele me olhava também com uma paciência perturbadora e uma atenção quase devota. Ele conhecia meus hábitos, antecipava meus gestos. Colocava a xícara de chá na mesa antes mesmo que eu pedisse. Abria as janelas na hora exata em que eu gostava da luz da tarde, e às vezes me olhava como se tivesse decorado aquele velho diário. Em uma tarde eu usava um vestido de linho branco e fluido sem mangas. Caminhava descalça pela casa, sentindo o assoalho frio sob meus dedos, o tecido roçando meus joelhos. Gabriel estava na poltrona, lendo, absorvido mas não distraído. Ele levantou os olhos. Congelei por um instante. Você fica linda assim, murmurou ele. Ri nervosamente. Você diz muito isso ultimamente. Não é um hábito, disse ele sério. É um fato. Não respondi. Fui para a cozinha, mas sentia os olhos dele queimando minhas costas. Naquela noite, eu estava no banheiro, sentada na borda da banheira, passando creme de lavanda nas pernas. Meus movimentos eram lentos, quase um ritual sagrado para me reconectar ao corpo que negligenciei por tanto tempo. Eu não havia fechado a porta completamente, talvez por acidente, talvez não. Gabriel passou pelo corredor. Ele parou. Ouvi uma inspiração breve, sofrega. Depois, passos se afastando apressados. Mas naquele momento de silêncio, eu ouvi tudo o que ele sentia. Certa manhã, esqueci de colocar o roupão por cima da camisola. Era uma peça de algodão humilde, mas contra a luz da janela, desenhava minha silhueta. Gabriel entrou na cozinha. Virei-me por reflexo. Nossos olhos se encontraram e travaram uma batalha silenciosa. Ele não desviou o olhar. Eu estava vulnerável, exposta, e não tinha certeza se aquilo me incomodava tanto quanto deveria. Saímos para caminhar no fim da tarde, uma nova rotina tácita. A luz dourada dançava através das folhas das árvores nas ruas de pedra. Caminhávamos lado a lado, sem destino. Em um momento, ele estendeu a mão para afastar um galho do meu caminho. Meus dedos roçaram nos dele, um choque elétrico involuntário, fugaz, mas que me marcou a noite inteira. Em casa, eu arrumava a biblioteca. Ele estava sentado no chão, folheando um velho livro de poesias de Vinícius de Moraes. Leu em voz alta um trecho sobre amores impossíveis e secretos. Olhei para ele, o coração apertado no peito. Você se reconhece nesses poemas? Perguntei.
Ele deu de ombros, olhando-me profundamente. Acho que me vejo em você. Aquilo me tirou o ar. Ele disse calmamente, sem provocação vulgar, apenas uma verdade tranquila e assustadora. Sentei-me em frente a ele em silêncio. Ficamos ali, no momento sem tempo. Sem escândalos, sem dramas, apenas uma proximidade perigosamente terna. Naquela noite demorei para ir deitar. Arrumei a cozinha, a sala, depois meus pensamentos caóticos. Passei longos minutos escolhendo minha camisola, nem recatada demais, nem sugestiva demais. Adormeci tarde, num estado de alerta constante. Na manhã seguinte, o encontrei já acordado na varanda, olhando o nascer do sol sobre as colinas. Ele vestia uma camiseta amassada. Aproximei-me e parei a 1 metro de distância. O que você tanto olha? Perguntei. Você sem que perceba, respondeu ele sem se virar. Fiquei ali, olhando as costas dele e pela primeira vez apenas esperei. Agosto chegava ao fim. Os dias encurtavam e com eles minha certeza de poder continuar naquele jogo de corda bamba. A casa se tornará uma gaiola dourada. Cada cômodo guardava o eco dos nossos silêncios carregados. Cada objeto parecia testemunha de um crime que não cometeramos, mas que desejáramos. Eu quase não dormia mais. Uma noite sentei-me no terraço, enrolada em um xale, sentindo o frescor da noite. Ouvi Gabriel tocar algumas notas desconexas no piano da sala, acordes suspensos como nossa vida. Fechei os olhos, flutuando naquela bolha irreal. Ele se juntou a mim mais tarde. Sentou-se ao meu lado sem falar. O silêncio não era mais constrangedor, era denso, cúmplice. Você pensa em ir embora? Perguntou ele de repente. Estremeci. Por que diz isso? Porque eu sinto, respondeu. Não respondi, mas ele tinha razão. No dia seguinte fui à cidade. Precisava de ar, de gente, de barulho. Vestia uma calça bege e uma camisa social, cabelos presos num coque severo. Evitei os olhares dos vizinhos, fugi das ruas onde me conheciam. Na vila, as pessoas falavam, eu sabia. O padeiro me tratava com uma formalidade estranha. A vizinha fofoqueira desviava o olhar. Não havia provas, nada visível. Mas as pessoas farejam o proibido, e eu estava sufocando. Quando voltei, a casa estava mergulhada em silêncio. Gabriel não estava. Deixará um bilhete na mesa dizendo que fora caminhar. A ausência dele me atingiu como um soco no estômago. Sentei-me trêmula, submersa na culpa e na saudade antecipada. Eu havia perdido o controle de mim, dele, de tudo. Era mãe, mas sentia como mulher. Ele voltou no crepúsculo. O olhar dele estava cansado, mas límpido como água da fonte. Você não estava bem hoje, ele afirmou. Balancei a cabeça. Sinto sua falta mesmo quando você está aqui, murmurei sem pensar, num ato falho terrível. Ele me olhou longamente, depois recuou um passo. Não para fugir, mas para me dar espaço para respirar. Você quer parar com isso agora? Ele perguntou, a voz embargada. Eu não sabia o que responder. Queria dizer sim, queria gritar não, mas minha garganta se fechou num nó. Meus olhos ardiam, e naquele silêncio a única verdade possível emergiu. Eu não posso ficar, disse eu, a voz falhando. Ele fechou os olhos, derrotado. Tinha compreendido antes mesmo que eu pronunciasse a sentença. Naquela noite fiz minha mala. Nada dramático, apenas o essencial. Algumas roupas, meu diário culpado, alguns livros. Eu não sabia para onde ia, talvez para a casa de uma prima na capital, mas sabia que devia partir, para salvá-lo dele mesmo, e para me salvar de mim mesma. Ele entrou no meu quarto enquanto eu guardava um par de brincos na bolsa. Você vai voltar? Perguntou, parecendo novamente o menino que eu criará. Talvez, disse eu tentando ser forte, quando isso não for mais uma vertigem que nos consome. Ele se aproximou. Pegou minha mão entre as suas calejadas e quentes. Mais nenhuma palavra, apenas um toque cheio de tudo que jamais ousamos dizer em voz alta. Saí de casa ao amanhecer, enquanto a neblina ainda cobria as ruas de paralelepípedo. O céu estava rosado, a estrada deserta, o silêncio ensurdecedor dentro do carro. Deixei para trás o verão, o diário e o olhar dele, levando comigo apenas a certeza de que aquele tinha sido o momento mais perigosamente vivo da minha existência.